A sua ingestão de água atende às suas necessidades. Provavelmente você diria que sim, se fosse fazer uma pesquisa com o público em geral. A hidratação é mais do que apenas beber água. Aqui está algo que pode te surpreender. Aqui discutiremos as descobertas mais recentes da pesquisa científica sobre a importância de manter um equilíbrio eletrolítico, a melhor maneira de se manter hidratado e como as necessidades do seu corpo mudam à medida que você envelhece. Uma ressalva crucial. Você não deve confiar nesta informação como um substituto para consultar um médico. Se você tiver alguma preocupação de saúde preexistente ou tomar qualquer medicação, é extremamente importante que converse com seu médico antes de fazer quaisquer mudanças significativas na sua nutrição, regime de suplementos ou hábitos de hidratação. Bom vê-lo novamente. Atenciosamente, Dra. Elizabeth Rains. A montanha de e-mails que recebi sobre eletrólitos, hidratação e se beber água é suficiente para uma boa saúde foi o que me fez decidir iniciar esta conversa hoje. Muita da informação é difícil de entender e até se contradiz. Precisamos filtrar as informações irrelevantes e prestar atenção às conclusões dos estudos revisados por pares. Nos comentários, por favor, compartilhem quaisquer perguntas específicas que possam ter sobre a hidratação. Todos os comentários são cuidadosamente revisados e frequentemente me refiro às suas perguntas ao formular novas ideias baseadas em descobertas científicas atuais. Cerca de 60% do seu corpo é água. No entanto, o fluido nos seus tecidos não está apenas parado sem fazer nada. Em um ciclo contínuo, essa água transporta nutrientes para as células, remove resíduos metabólicos das células, ajuda a manter a temperatura do corpo e possibilita muitas reações bioquímicas. A água, no entanto, é insuficiente por si só para realizar essas tarefas vitais. Para continuar funcionando corretamente, ele usa eletrólitos que são minerais em solução. Magnésio, potássio, cálcio, cloreto e fosfato são os principais eletrólitos dos quais seu corpo depende. Entre as muitas funções desses minerais estão a regulação do equilíbrio de fluidos intracelulares e extracelulares, a transmissão de sinais nervosos, a facilitação das contrações musculares, como o batimento cardíaco, e a manutenção da carga elétrica que impulsiona as operações celulares. Existem várias mudanças fisiológicas que podem impactar a capacidade do corpo de regular o equilíbrio eletrolítico e a hidratação à medida que envelhecemos. Publicações nas áreas de nefrologia e envelhecimento sugerem que a função renal pode diminuir progressivamente com a idade, impactando a eficiência com que eliminamos produtos residuais e retemos minerais essenciais e água. À medida que envelhecemos, nossos receptores de sede podem enfraquecer, levando-nos a ignorar as necessidades de fluidos do nosso corpo. Além disso, o equilíbrio de fluidos e eletrólitos pode ser afetado por numerosos medicamentos que são frequentemente administrados a pessoas idosas. A forma como seu corpo absorve água e minerais pode ser afetada por vários medicamentos, incluindo diuréticos, aqueles para pressão alta e alguns para diabetes. A perda de apetite e a dificuldade em mastigar alguns alimentos são duas alterações dietéticas que comumente acompanham o envelhecimento e podem influenciar os padrões de consumo de minerais. Quando você percebe que beber água suficiente não é o único fator para manter um equilíbrio hídrico saudável, a complexidade da hidratação se torna clara. A complexa interação entre o consumo de fluidos, o conteúdo de eletrólitos, a função renal e os sistemas de transporte celular está no cerne da questão. A necessidade desse equilíbrio parece aumentar com a idade de acordo com pesquisas. Enquanto os requisitos específicos diferem muito entre os indivíduos devido a fatores como saúde, nível de atividade, clima e genes. Podemos aprender muito sobre os eletrólitos importantes e suas funções na fisiologia humana ao observar o que é atualmente conhecido na literatura científica. Manter-se bem informado sobre esses minerais pode orientar sua abordagem de hidratação, mas lembre-se de que as necessidades de cada um são diferentes.
O sódio tem uma má reputação devido às associações que tem com hipertensão e doenças cardíacas. Mas o sódio processado em produtos embalados, na culinária de restaurantes e na comida rápida é o principal responsável por essa reputação. Não há nada intrinsecamente errado com o sódio. Na verdade, é crucial para a sobrevivência. O fluido que envolve suas células é composto principalmente de sódio, porque é o principal eletrólito extracelular. Funções importantes que ele desempenha incluem regular a pressão e o volume sanguíneo, facilitar a transmissão de impulsos nervosos e permitir a contração dos músculos. Seu corpo não consegue manter os níveis de fluidos equilibrados sem sal, e uma falta severa de sódio pode ser fatal. A quantidade de sódio consumido e de onde ele vem são os dois fatores mais importantes. O cloreto de sódio refinado, sem qualquer traço de minerais adicionais, é o principal ingrediente do sal de mesa altamente processado. O sódio e dezenas de minerais, traços encontrados na água do mar e nos depósitos de sal, compõem o sal marinho não processado, frequentemente conhecido como sal de mente. Embora sejam necessárias mais pesquisas para entender completamente os efeitos, descobertas de revistas de nutrição indicam que o corpo pode metabolizar esses tipos distintos de sódio de maneira diferente. Sabemos que os alimentos processados, e não o sal marinho rico em minerais, usado na culinária regular, são a fonte mais comum da ingestão excessiva de sódio prejudicial. As diretrizes dietéticas atuais sugerem que a maioria das pessoas saudáveis deve limitar o consumo de sódio a menos de 2.300 mg por dia. Aqueles em risco de doenças cardiovasculares ou que têm hipertensão devem almejar um alvo ideal de 1.500 mg. Essas sugestões, no entanto, pressupõem que os alimentos processados representam a grande maioria do consumo de sal. Certifique-se de incluir todo o sódio que você consome diariamente no seu total de ingestão de sódio antes de adicionar sal natural às suas bebidas ou refeições. Além disso, é importante consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer ajuste na sua ingestão de sal, se você estiver tomando medicamentos para pressão arterial ou tiver doença renal. Essas doenças podem ter um impacto substancial na capacidade do seu corpo de processar sódio. Um dos minerais mais cruciais para a saúde humana, o magnésio, está envolvido em mais de 300 processos enzimáticos. Pesquisas mostram que muitas pessoas não obtêm magnésio suficiente, mesmo sendo realmente importante. Na verdade, estimativas sugerem que entre 50% e 60% das pessoas não recebem a quantidade diária necessária de magnésio. O magnésio é essencial para vários processos corporais, alguns dos quais ganham mais importância à medida que envelhecemos. Ajuda a manter um estado constante de tensão e relaxamento muscular, funcionando como um bloqueador endógeno de canais de cálcio. Como o magnésio ajuda na manutenção da flexibilidade das paredes dos vasos sanguíneos e apoia a regulação adequada da pressão arterial, essa função é especialmente crítica para a saúde cardiovascular. O magnésio é crucial para a transformação celular dos alimentos em energia utilizável, o que é um passo importante no processo de geração de energia. É um bloco de construção essencial para o ATP, a moeda de energia celular. Isso pode ser a razão pela qual a fraqueza e o cansaço são sintomas comuns da insuficiência de magnésio. A função do magnésio na manutenção da saúde do coração tem sido objeto de pesquisa publicada em revistas de nutrição e cardiologia. O magnésio pode ajudar a manter a pressão arterial normal e reduzir o risco de arritmias, de acordo com algumas pesquisas. Mais pesquisas são necessárias para demonstrar correlações causais conclusivas, mas deve-se notar que esses estudos são de natureza observacional. Juntamente com o cálcio e a vitamina D, o magnésio ajuda a manter os ossos densos e saudáveis. À medida que envelhecemos, nossa massa muscular naturalmente começa a declinar, por isso é crucial que o magnésio desempenhe um papel na síntese de proteínas, para evitar que nossos músculos fiquem muito fracos. Dependendo do tipo, a biodisponibilidade do magnésio muda drasticamente.
Embora o óxido de magnésio seja barato, ele tem uma taxa de absorção baixa e pode causar problemas gastrointestinais para muitas pessoas. Há menos efeitos adversos gastrointestinais e taxas de absorção melhoradas com sais de magnésio, como citrato de magnésio, malato de magnésio ou glicinato de magnésio. Antibióticos diuréticos, inibidores da bomba de prótons e outros medicamentos podem não funcionar tão bem quando tomados com suplementos de magnésio. Seus efeitos na absorção de minerais não se limitam apenas a esses. É importante consultar seu médico antes de começar a tomar suplementos de magnésio, especialmente se você estiver usando algum medicamento ou tiver problemas renais. Em vez de estar presente no fluido extracelular ao redor das suas células, o potássio é encontrado principalmente dentro delas, tornando-se o principal eletrólito intracelular. Ajuda a manter os níveis de fluidos estáveis e permite a comunicação entre as células ao colaborar com o sódio. A manutenção da carga elétrica através das membranas celulares, as contrações musculares e a atividade neuronal dependem todas da bomba de sódio-potássio alimentada por ATP. Muitas pessoas não consomem potássio suficiente em suas dietas. As recomendações atuais para a ingestão diária de potássio em adultos variam de 3.500 a 4.700 miligramas. No entanto, a ingestão média de muitos países industrializados é significativamente inferior a essa meta. Muitas pessoas não recebem potássio suficiente de alimentos integrais como frutas, vegetais, leguminosas e laticínios, o que é uma das principais razões para isso. Pressão arterial mais baixa, menor risco de derrame e menor chance de pedras nos rins estão todos ligados ao aumento do consumo de potássio, de acordo com numerosos estudos. Parece que a participação do potássio no relaxamento das paredes dos vasos sanguíneos e sua capacidade de ajudar os rins a excretar o excesso de sódio estão envolvidas na ação. No entanto, você deve pensar muito antes de tomar suplementos de potássio. Como um excesso de potássio pode ser prejudicial, especialmente para indivíduos com insuficiência renal ou aqueles que tomam medicamentos específicos, como inibidores da enzima conversora de angiotensina ou diuréticos poupadores de potássio. Os suplementos de potássio são regulamentados de forma diferente dos suplementos de magnésio e sal. Aumentar o consumo de potássio através de fontes alimentares em vez de suplementos é a opção mais segura e eficaz para a maioria das pessoas. Você deve estar sob a supervisão de um profissional médico se estiver pensando em tomar suplementos de potássio, pois é crucial monitorar seus níveis sanguíneos para garantir que seja seguro. O que se segue é uma discussão sobre como essa informação pode ser colocada em prática. Uma preocupação comum é se os eletrólitos são ou não necessários para uma hidratação adequada ao beber água. Em condições típicas, a maioria dos adultos saudáveis pode obter toda a água de que precisa apenas bebendo água pura. Os rins são extremamente eficazes em reter ou excretar minerais e água conforme necessário, e o corpo humano possui sistemas complexos para controlar o equilíbrio de eletrólitos e fluidos. No entanto, a reposição de eletrólitos deve ser considerada em casos específicos. O suor é um dos principais meios de perda de eletrólitos e água durante atividades físicas intensas, especialmente em climas quentes. O suor varia em composição de pessoa para pessoa, mas em geral contém cloreto sódio e em menor grau potássio e magnésio. Manter o desempenho e evitar problemas como câimbras musculares ou hiponatremia níveis perigosamente baixos de sódio no sangue torna-se crucial para atividades que duram mais de 1 hora ou em casos de transpiração excessiva, de acordo com pesquisas em fisiologia do exercício. Em altitudes elevadas ou em climas quentes e úmidos, o clima é outro fator. Um aumento nas necessidades de hidratação e eletrólitos do seu corpo é possível. Além disso, a pressurização da cabine e o ar seco durante a viagem de avião podem impactar o estado de hidratação. Os requisitos de eletrólitos também podem ser afetados por variáveis relacionadas à idade. Um desequilíbrio de fluidos pode ocorrer em idosos devido à diminuição da função renal, mudanças na sensação de sede ou efeitos colaterais de medicamentos.
Embora as necessidades de cada pessoa sejam únicas, vários estudos mostraram que os idosos podem se beneficiar ao monitorar mais de perto o consumo de eletrólitos. Os requisitos de eletrólitos e hidratação são grandemente impactados por alguns distúrbios médicos. O diabetes pode levar à perda de eletrólitos e à micção excessiva. Os eletrólitos e os fluidos são rapidamente perdidos em doenças gastrointestinais, incluindo vômitos e diarreia. O metabolismo de minerais e fluidos é afetado por doenças dos rins, coração e fígado. É fundamental priorizar a qualidade e a segurança ao decidir se os suplementos de eletrólitos podem ser úteis para a sua condição. Devido à regulamentação frouxa no setor de suplementos, nem todos os produtos eletrolíticos são da mesma qualidade. Procure testes de pureza e potência realizados por terceiros ao avaliar produtos de eletrólitos. Reclamações exageradas de saúde ou promessas de efeitos milagrosos devem fazer você desconfiar dos produtos. Para garantir que um produto seja compatível com seus objetivos de saúde, verifique a lista de ingredientes. Alguns itens contêm aditivos artificiais, açúcar em excesso ou estimulantes. A forma e o momento em que os eletrólitos são consumidos também podem ter um impacto. Em vez de tomar grandes goles de soluções de eletrólitos de uma só vez, pode ser melhor bebê-las lentamente de acordo com alguns estudos. Em geral, a eficiência da absorção é melhor para concentrações intermediárias de eletrólitos em comparação com soluções altamente concentradas. Antes de recorrer aos suplementos, você pode querer pensar em quais alimentos são bons fornecedores de eletrólitos. O potássio e o magnésio já estão presentes na água de coco. Cálcio, potássio e sódio estão todos presentes nos produtos lácteos. Além de uma infinidade de minerais, frutas e vegetais, também contém substâncias úteis como fibras e antioxidantes. Devido à sua alta concentração de iodo, vegetais marinhos como dulce ou alga marinha devem ser consumidos com moderação, mas eles contêm muitos minerais. Você pode obter magnésio e outros nutrientes de nozes e sementes. Os minerais e outros nutrientes podem ser encontrados em caldos de ossos, embora a composição mineral específica possa variar. As discussões sobre suplementação mineral devem se centrar na ideia de biodisponibilidade. Isso se relaciona com a eficiência com que um nutriente específico é absorvido e utilizado pelo seu corpo. Devido à presença de substâncias adicionais que aumentam a absorção, os minerais encontrados nos alimentos são geralmente mais biodisponíveis do que aqueles encontrados em suplementos separados. Ingerir muito cálcio, por exemplo, impede a absorção de magnésio, enquanto a vitamina D a melhora. A vitamina C melhora a absorção de ferro, enquanto o cálcio e outros compostos no café e no chá a limitam. A interação entre esses fatores enfatiza o quão complexa é a nutrição e como obter nutrientes de diferentes alimentos pode ter benefícios. É comum subestimar a substancial variância individual nas necessidades e na absorção de minerais. A forma como diferentes pessoas absorvem e utilizam minerais é influenciada por seus genes. As necessidades são condicionadas por fatores como idade, sexo, gravidez, grau de atividade física, clima e saúde. Diferenças genéticas nas proteínas de transporte de minerais podem fazer com que alguns indivíduos tenham necessidades maiores. Algumas pessoas podem ter dificuldades com a absorção devido a doenças como celíaca Crohn ou cirurgia de bypass gástrico. A absorção ou excreção de minerais pode ser afetada por alguns medicamentos. É importante considerar a variação individual ao fazer recomendações para a suplementação de minerais. Embora algo possa ser útil para alguns, pode ser contraproducente ou até perigoso para outros. Este é especialmente o caso de minerais, como o potássio, que pode ser prejudicial para indivíduos com problemas renais, ou o ferro, que pode ser venenoso em grandes quantidades. Vamos falar sobre alguns problemas sérios de segurança e sintomas que precisam de um atestado médico. O consumo inadequado é uma causa de desequilíbrios eletrolíticos. A superdosagem ou problemas de saúde pré-existentes são outras causas potenciais. Se você está experimentando sintomas como fadiga persistente, que não desaparece com o descanso, músculos fracos,
palpitações, tontura, confusão, padrões incomuns de urinação, náusea, vômito ou edema, súbito em seus membros. Isso pode ser devido a um desequilíbrio eletrolítico. Existem inúmeras causas possíveis para esses sintomas. Causas e requer uma avaliação médica em vez de tratamento autônomo. Distúrbios nos níveis de eletrólitos, como potássio, sódio ou magnésio, podem ter consequências devastadoras e até fatais. Desequilíbrios graves de eletrólitos que impactam a função cardíaca podem se manifestar como desconforto no peito, tontura extrema, desmaio, fraqueza extrema ou dificuldade para respirar. Nesses casos, é crucial buscar assistência médica. Como os rins são principalmente responsáveis por controlar o equilíbrio de fluidos e eletrólitos do corpo, doenças que os afetam merecem atenção especial. Tomar suplementos minerais sem a supervisão de um médico é arriscado, pois mesmo uma leve insuficiência renal pode alterar o processamento de minerais. Você deve consultar seu médico antes de fazer qualquer ajuste no consumo de minerais, se você sofre de diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, doença renal, ou está tomando qualquer medicação para qualquer uma dessas doenças. O equilíbrio mineral é afetado por muitos medicamentos populares, e alterar as dosagens sem consultar um médico pode resultar em interações prejudiciais. Estratégias de hidratação otimizadas que levam em conta a segurança e as necessidades individuais estão disponíveis, então vamos dar uma olhada em algumas delas. O consumo adequado de água pura, levando em consideração suas necessidades específicas, deve formar a base de qualquer bom plano de hidratação. A regra dos 8 copos por dia pode não ser cientificamente exata, mas dá a muitas pessoas um bom ponto de partida. Considerações como seu tamanho, grau de atividade física, clima, saúde geral e se você está grávida ou amamentando, determinam suas necessidades específicas. Prestar atenção aos sinais do seu corpo é uma estratégia mais personalizada. Embora os receptores de sede das pessoas idosas possam ser menos sensíveis, eles continuam a ser um indicador confiável para a maioria dos indivíduos saudáveis. A urina amarelo pálido indica hidratação suficiente, mas a urina amarelo escuro pode indicar a necessidade de fluidos adicionais. A cor da urina de uma pessoa pode não ser um indicador preciso para todos, pois pode ser afetada por vários medicamentos e problemas de saúde. Fale com seu médico se estiver confuso sobre sua faixa normal de sintomas. Antes de pensar em suplementos, certifique-se de que está obtendo eletrólitos suficientes a partir de alimentos naturais. Ao fornecer minerais em conjunto com outros nutrientes benéficos, esse método reduz a probabilidade de desequilíbrios que podem surgir ao tomar suplementos separados. Para obter sua dose diária de minerais como potássio e magnésio, coma uma grande variedade de frutas e vegetais. Uma fonte alternativa de cálcio pode ser alimentos vegetais fortificados ou produtos lácteos. Considere usar sal marinho não refinado ou sal de rosa do Himalaia moderadamente se você usar sal no cozimento. As necessidades de eletrólitos para as atividades diárias típicas geralmente são atendidas pela maioria das pessoas com dietas variadas que contêm frutas vegetais, laticínios ou substitutos e quantidades moderadas de sal. Pense nas suas circunstâncias e fatores de risco únicos. Quão ativo você é? Você transpira muito. Você tem que lidar com o calor no trabalho ou na sua vida diária. Quais problemas médicos ou medicamentos afetam sua capacidade de manter um equilíbrio adequado de fluidos? A desidratação é algo com que você pode precisar se preocupar mais agora que está mais velho. Embora você possa se beneficiar de prestar mais atenção ao consumo de eletrólitos devido a essas variáveis, isso não implica que você precise de suplementos. Quando as necessidades aumentam, geralmente é suficiente fazer algumas mudanças na dieta ou prestar mais atenção ao momento em que você bebe água. Recomenda-se iniciar a suplementação de eletrólitos com cautela e observar de perto a reação do seu corpo.
Comece com doses menores e veja como você reage. Os máximos recomendados são mais altos. Quaisquer mudanças nos seus níveis de energia, qualidade do sono ou capacidade de se exercitar devem ser anotadas. Os suplementos de potássio geralmente devem ser tomados apenas sob supervisão médica, portanto, tenha cuidado extra ao tomá-los. Tomar um suplemento de magnésio geralmente é inofensivo, no entanto, pode irritar o estômago de certas pessoas. A dosagem deve ser ajustada gradualmente, começando com doses menores conforme necessário. No caso dos minerais, lembre-se de que mais nem sempre é melhor. O equilíbrio eletrolítico do seu corpo é delicadamente equilibrado e problemas podem surgir tanto de um excesso de eletrólitos quanto de um déficit deles. Ao selecionar suplementos, é crucial priorizar a qualidade. Tente encontrar produtos que tenham passado por rigorosos testes de terceiros para garantir sua eficácia e pureza. Evite produtos que fazem alegações inacreditáveis ou que parecem bons demais para serem verdade. Fique de olho no que você está comendo lendo os rótulos com atenção. Dependendo dos seus objetivos de saúde, você pode querer evitar produtos eletrolíticos que tenham açúcar adicionado, cafeína, adoçantes artificiais ou outros ingredientes em grandes quantidades. Leve em consideração quando tomar os suplementos. Embora alguns minerais sejam mais facilmente absorvidos quando tomados sem comida, outros são melhor tolerados quando consumidos com as refeições. Tomar um suplemento de magnésio antes de dormir pode ajudar algumas pessoas a adormecerem mais facilmente, mas para outras tem o efeito oposto. Pode haver interações entre minerais e medicamentos, das quais você deve estar ciente. Alguns antibióticos são ineficazes quando combinados com cálcio, e o magnésio pode alterar a absorção de outros medicamentos. Certifique-se de conversar com seu farmacêutico ou médico sobre o melhor horário para tomar seus suplementos se você estiver tomando medicamentos prescritos. Acompanhe como você se sente sempre que alterar seu regime de suplementos ou hidratação. Anote seus sintomas, níveis de energia, duração e qualidade do sono, e como você se sente durante o exercício. Não continue tomando suplementos a menos que tenha conversado com seu médico sobre quaisquer efeitos colaterais desfavoráveis. Garantir que seus níveis de eletrólitos e hidratação sejam ideais para suas necessidades específicas de saúde pode ser alcançado por meio de exames médicos de rotina. Seu médico pode ajudá-lo a entender a importância dos resultados dos seus exames de sangue, colocando-os no contexto da sua saúde geral, e os desequilíbrios eletrolíticos podem ser detectados no sangue antes que os sintomas apareçam. Vamos esclarecer alguns dos mal-entendidos mais comuns que vejo em relação aos eletrólitos e à hidratação. Você não pode beber água suficiente. É uma história da carochinha que continua se espalhando. A toxicidade por água é incomum, no entanto, pode acontecer se você beber muita água rapidamente, sem repor adequadamente seus eletrólitos. Níveis extremamente baixos de sódio no sangue podem resultar disso. Urina clara sempre significa que você está bem hidratado, o que é outro equívoco comum. Em geral, a urina preta indica desidratação, mas se estiver absolutamente clara, pode significar que você está consumindo água demais. Embora isso geralmente não prejudique indivíduos saudáveis, algumas pessoas ainda não sabem se bebidas com cafeína ajudam as pessoas a se manterem hidratadas. Consumidores regulares de quantidades moderadas de cafeína não experimentam desidratação substancial, de acordo com pesquisas. Portanto, bebidas como café e chá podem ajudar a mantê-lo hidratado, mas a água ainda é a melhor opção. A sensação de sede nem sempre é um sinal confiável de que você precisa beber mais água, segundo alguns. A capacidade de sentir sede ainda serve como um bom indicador para a maioria dos adultos saudáveis, embora possa diminuir com a idade. A coisa mais importante é ouvir o seu corpo e não forçá-lo a beber mais água do que precisa. Outro equívoco comum é que o treino não está completo sem uma bebida esportiva. A água é mais do que suficiente para a maioria das atividades de lazer, que não duram mais de 1 hora. As bebidas esportivas são ótimas para treinos mais longos e intensos,
mas geralmente não são necessárias para treinos mais curtos e leves. Ao concluirmos esta exploração aprofundada sobre eletrólitos e hidratação, vamos revisar os principais pontos apoiados pela ciência que podem informar suas escolhas. Mais do que simplesmente o volume de água está envolvido na hidratação adequada. O funcionamento adequado das células, a transmissão nervosa, os músculos e o corpo como um todo dependem de os eletrólitos e a água estarem nas proporções corretas. As necessidades específicas de uma pessoa podem mudar drasticamente dependendo da sua idade, saúde e grau de atividade física, clima, prescrições e histórico familiar. Porque a solução de uma pessoa pode não ser adequada para outra, é crucial realizar a avaliação de cada paciente de forma única. Uma dieta rica em frutas e vegetais, produtos lácteos ou seus equivalentes e quantidades moderadas de sal fornece à maioria das pessoas saudáveis eletrólitos suficientes para realizar suas atividades diárias.